Há muitos, muitos anos, numa galáxia distante, havia um pequeno planeta a quem chamava o Dente do Leite, que era muito especial, pois não habitavam fadas. Uma delas distinguia-se de todas as outras, pois não tinha qualquer dom, o que era motivo de chacota para os habitantes do planeta. No reino mágico Dente do Leite, para lá no fim do arco-íris, a amiga veio de Paris, a nossa fada. Mas quem és tu, fada dos dentes, que vive no nosso imaginário? Mas quem és tu, fada dos dentes, que troca-nos às belos presentes? Mas quem és tu, fada dos dentes? 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 Muito bem, Paulo. Este é o início da história da Fada dos Dentes, desenvolvido pela professora Leonídia Souza e os seus 22 alunos do primeiro ano da Escola do Parém, que, juntamente com mais 22 contos, desenvolvidos pelos alunos e seus encarregados de educação, compõem o projeto Histórias de Encantar da Fada dos Dentes. Falava com todas as fadas. E espalhava o amor com a fadinha com o amor e depois tropeçou na carapaça da tartaruga Mafalda. Depois ela bateu na carapaça da tartaruga Mafalda e saiu um dentinho. O que é que ela fez com os dentinhos depois? Eu fugi para casa a chorar. No dia seguinte ela foi procurar uma coisa para pôr no buraco do seu dente. E o que é que ela pôs? Encontrou um dentinho e depois chamou o espelho mágico para ver se cabia no buraco. E cabia? Não. Então o que é que ela fez a seguir? Eu lancei um feitiço com esse dente. Depois ela fez pão mágico e começou a voar. Foi a partir desse dia que a Fada Sem Dom se passou a chamar a Fada dos Dentes. Os alunos contaram ainda o quanto gostaram de escrever e ilustrar as suas histórias. O que é que foi sobre a tua história? Foi eu que tive um sonho que encontrei a Fada dos Dentes e que lhe fiz algumas perguntas. E se estivesses com ela, gostavas de a conhecer? Sim. Qual foi a tua história? Foi que uma menina queria que o dente dela caísse. E depois foi a uma festa do seu primo, comeu muitos doces, depois começou a abanar um dente. Chegou a casa, pôs-se ao espelho, mexeu o dente que abanava e depois caiu. E depois a fada foi lá trocar o dente pela prenda? Sim. As crianças partilharam o seu sonho, conhecer a Fada dos Dentes. Gostavas também de conhecer a fada? Sim. O que é que lhe dizias? Onde é que era a casa dela? Se ela tinha amigos no seu mundo, quem eram os amigos dela? Gostavas de conhecer um dia a Fada dos Dentes? Sim. E o que é que lhe dizias? Queria viver com ela. Tu gostavas de viver com a Fada dos Dentes? Sim. Porque ela é muito especial. Se estivesses com a Fada dos Dentes, o que é que lhe dizias? Eu dizia: olá, Fadinha dos Dentes. Gostavas de vir à nossa escola? Foi a partir da história que surgiu a peça de teatro apresentada no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho de Bogado, no dia 13 de junho. O que é que tu fizeste? Foi espelho mágico. Tu foste espelho mágico. O que é que o espelho mágico fazia na história? A Fada dos Dentes olhava para ele, para ver se o dentinho cabia no buraquinho. E gostaste? Foi difícil? Não, Tiveste que decorar muitos textos? não.
Tu foste o narrador da peça de teatro, não foi? E gostaste? Gostei. Foi muito difícil. Não. Muito não. A peça foi redigida e encenada pela professora, que aplicou nas personagens características muito próprias das crianças. Eles mal ouviram a primeira vez a peça de teatro e eles sorriram e eles identificaram-se e viveram com tal entusiasmo que eles não tiveram dificuldade em memorizar os seus papéis. Era como se fizesse parte deles. E então acabou por depois termos a colaboração, como já disse, do professor e ator Romeu Anjos, que de certa maneira eles tiveram que fazer um casting, ou seja, onde eles prepararam o seu papel e depois teve que ser selecionado o melhor, de certa maneira viver aqueles passos que se tem que percorrer para fazer uma peça. E depois viver e ter o contacto direto com um ator, ou seja, eles sentiram-se muito importantes e com a vontade de querer ser de verdade. Depois, juntamente com as projeções do mundo da fantasia, com as músicas que foram acompanhando toda a peça, com as vozes, com as expressões deles, criou-se mesmo uma verdadeira magia, ou seja, e a peça que, pronto, sendo de crianças de primeiro ano, que às vezes, que muitas das vezes tem o nível que é possível, aqui acabou por transcender exatamente porque eles viveram com uma intensidade e deram-se, eles faziam parte daquele imaginário e isso passou para o público. Colaboraram também um compositor que foi um encarregado de educação aqui também da escola, que é o Sr. André Oliveira, que logo no início, quando eu propus o projeto, aceitou o desafio em compor uma história original para que tivesse as características, as ideias que os alunos foram esboçando e ele assumiu e as crianças adoraram e estão sempre a cantá-lo, ou seja, viveram aquilo de uma intensidade muito grande. Leonídia Souza adiantou que este projeto nasceu na disciplina diária do projeto, com o intuito de desenvolver várias competências pedagógicas nos alunos. Como eu fui verificando que esta etapa enquadra-se na mudança da dentição e eles evidenciaram muito gosto e curiosidade pela personagem imaginária da Fada dos Dentes, eu elaborei este projeto de forma a conseguir motivá-los para as aprendizagens pedagógicas e, em simultâneo, para a leitura e a escrita criativa. A primeira etapa do projeto foi a construção de um livro com características muito especiais. Eu não queria que os meninos vissem um livro como aqueles que eles veem tantas vezes nas estantes e então nós fomos atribuindo essas características. Primeiro, nós decidimos que o livro compõe 22 histórias com a sua respectiva ilustração, feita por cada aluno e os seus respectivos encarregados de educação. E depois contém mais uma história, que é uma história feita depois comigo, que foi redigida por mim, juntamente com os alunos, onde eles, de forma entusiástica, foram dizendo que tipo de personagens é que gostavam de encontrar nas histórias, quais as características que gostavam de evidenciar, às vezes atitudes, comportamentos, e então eles viveram isso com muito entusiasmo. O tamanho deles foi logo o nosso primeiro obstáculo, foi o tamanho. Eu queria que ele fosse especial, ou seja, que tivesse características muito próprias deles, porque achei que era importante eles vê-los como sendo parte deles. A professora destacou duas fases. Hoje em dia a parte informática é muito importante e então eles tiveram o primeiro contacto com o computador e eles começaram a redigir no computador as suas histórias. Cada um redigiu a sua história no computador e de certa maneira aprendeu juntamente com aquilo que redigiu, foi aprendendo a manusear o computador, a descobrir e juntar de certa maneira a magia do computador e com as histórias que eles de certa maneira tinham redigido. Depois tivemos uma componente mais educativa relativamente à higiene oral, uma vez que falámos da Fada dos Dentes, quisemos de certa maneira falar sobre os cuidados a ter e da higiene oral e por isso recebemos
a doutora Sofia Alves, que se disponibilizou a vir cá e a estar com eles e eles poderem vivenciar o que é estar com uma dentista, o que é que se faz, que afinal não é assim nada de outro mundo, ou que não têm que ter medo e que afinal até se torna divertido. Justiniana Pereira contou como foi apresentado o projeto. No início do ano letivo, a professora Leonida apresentou um projeto e que perguntou se os pais estariam interessados em colaborar. Ele apresentou as várias etapas que queriam ter e nós dissemos que sim, um bocado a medo. Entretanto, começamos com algum pudor, quando dermos por ela, ficamos a gostar ainda mais da Fada dos Dentes e fizemos tudo por tudo e unimos-nos e fizemos tudo por tudo para conseguir realizar o sonho e fazer-se magia com os nossos filhos. Um trabalho muito importante, na sua opinião. Acho que foi importante porque nos sensibilizou para os nossos filhos, para a nossa relação pai-filho, a importância dos pais na escola, a importância que nós devemos acompanhar os nossos filhos a leitura, ensinamos os nossos filhos a sonhar, a lutar pelo que querem, porque não foi fácil, como podem entender, houve vários custos inerentes ao livro, podíamos ajudar várias entidades, mas também tivemos uma resposta dos pais muito boa, todos os pais muito boa, além de todos os nossos amigos que se envolveram. Foi um projeto que, no fundo, foi da comunidade. No início do ano, a professora desafiou os encarregados de educação a trabalharem em equipa para obterem um melhor resultado, fazendo um balanço positivo. Inicialmente os pais aceitaram desde logo, só que penso que às tantas não estariam tão à espera do desafio ser tão grande. Mas, tal como já referi, os pais foram incansáveis, eles foram abraçando, eles foram também vendo o entusiasmo dos filhos e de certa maneira foi contagiando a si e a toda a família. E eles era como se estivessem a viver também e até mesmo perante todos os obstáculos que foram surgindo, eles próprios quiseram ultrapassá-los, juntando, unindo forças e apoios de forma incansável, e foi por isso que conseguimos concretizar, e os pais participaram a 100% em toda a realização do projeto, e daí o resultado também ser este. O facto de eles construírem uma história é fundamental para eles, para todo o percurso escolar e depois a nível profissional, que eles tenham gosto em escrever, em ler, mas de uma forma entusiástica, que não seja aborrecido, e foi nesse intuito que se foi estimulando e criando certas competências novas para que eles fossem entrando nesta motivação. E o que é certo é que eles chegaram ao final, quando redigiram a história, disseram assim: professora, vamos escrever outra. E eu assim: vamos, amor. Pronto, o objetivo estava conseguido, porque hoje em dia não é fácil motivarmos as crianças no meio de tanta oferta que eles acabam por ter, não é fácil motivá-los para ler, para escrever, e o que é certo é que foi conseguido, e eles chegaram ao final e pediam: não, nós queremos mais, e isso foi conseguido. Como o projeto foi vivido de uma forma tão intensa pelas crianças, a professora não quer que o projeto encerre por aqui. Por essa razão, vai expor o livro na Casa da Cultura da Trofa. A contracapa está em branco, para que os visitantes possam participar, deixando uma dedicatória ou uma reflexão daquilo que viram.